Então, nesse primeiro, as duas questões já vimos aqui, e quais são os argumentos que vocês têm que verificar para fim de respondê-las, tá? Então, vejam que elas não são difíceis. Eu repito, vocês têm que levar em conta o aspecto das definições de custos de produção, custos fixos e custos variáveis, os comportamentos dos custos quando há variação do nível de atividade. Tá? Então, foi o que nós vimos anteriormente, naquela tabelinha, se aplicam perfeitamente essas duas situações aí. Lembrando que nessa hipótese aqui, da questão 2, ela envolve, além do custo, da definição de custo unitário, define também a questão de resultado. E resultado, em contabilidade, tem a ver com valor de vendas. Tá? Eu produzo um volume de produção, eu necessariamente vendo um outro volume de produção e é o que vai ser objeto da apuração desse resultado. Da demonstração do resultado. Se não lembram como é que é a demonstração do resultado do exercício? É quando a gente é por lá na DRE, receita de vendas, menos o CMV, menos despesas, e tem o resultado da empresa, lucro ou prejuízo. Nesse nosso caso aqui, ele não fala em despesas. Não que elas não existam, ele não deu despesa para a gente. Então, para que eu possa saber resultado, eu só preciso confrontar a receita com o CMV, feita a nossa questão 2. Tá? Na questão 3, ele fala em ordem de produção. O que nós temos a ver? O que é ordem de produção? Quando nós abordamos esse tema em sala de aula, deixa eu tentar abrir aqui o documento que nós trabalhamos, nós falamos em cadê? Onde está aqui? Custeio por ordem de produção. Quando nós falamos nesse tema, deixa eu ver onde está aqui. Quando nós tratamos desse tema, produção contínua ou por encomenda, tá? O que nós falamos? Nós vimos aquela situação em que, quando nós falamos em custo por ordem de produção, é aquela onde a empresa ela produz determinados itens, tá? Ela que temos uma ordem de produção. Esse é o nosso material, tá? Que nós trabalhamos com ordem de produção e produção contínua. Então, aqui, nós vimos que a empresa ela tem aqui uma ordem de produção, número X, data de abertura, data de encerramento. Vamos ver aqui, ordem de produção, número tal, aqui, ó, 118. Ela teve o consumo de R$ 128,00 com material direto. Com mão de obra direta, R$ 60,00. Com custo indireto aplicado, 370. Qual é o custo dessa ordem? Então, tudo que essa ordem consumiu foi a soma desses valores aqui. Tá? O professor. Oi. O está conseguindo abrir. Conseguiu? Não, esse é o nosso módulo que vimos em sala de aula. Não está conseguindo abrir para entrar na aula no Zoom. Como assim? Eu não entendi. Eu acho que O tem que Gerson... aceitar o convite dele, eu acho. Ah, não. Ele não está conseguindo abrir. Ah, o Gerson, deixa eu ver aqui se ele... Mas quando tem alguém que ele agora criou essa rotina de segurança, né? Mas não está aparecendo aqui, não. Que ele sempre me avisa. Ele deve estar tentando acessar o primeiro link que foi enviado, não, para a primeira aula. Não, eu vi... Ó, agora o Luiz Eduardo está entrando e eu vi que ele fez um comentário ali, mas logo em seguida eu coloquei o link. Tá? Eu não sei se... Ele diz que não está conseguindo abrir. Né? Eu estou vendo aqui no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Vou mandar. Isso, o Bruno já indicou para ele aí agora.
Então, todos nós estamos aprendendo com essa situação, né? Então, isso está criando uma certa dificuldade para a gente, né? Se eu estou passando para outro aluno que ele não está no grupo aí, só um minutinho, por favor. Bom, então vamos lá. Eu acho que todos... O Gerson não conseguiu ainda, né? Mas vamos lá. Então, nós falávamos do nosso trabalho, tá, do nosso módulo aqui. Então, nós vimos... É porque no outro, na verdade, ele tem dois valores dos dois lados, né? Aí deu para entender que a referência é um documento. Não, Só então... que no outro tem dos dois lados. Não, exatamente. Mas aqui, o que eu quero chamar a atenção. Tinha uma questão que... Aqui, essa questão aqui, tá? O que nós temos aqui? Essa questão nós trabalhamos em sala de aula. Aqui falava que uma determinada empresa tinha um custo apurado nessa data. E tínhamos OP 21, matéria-prima, mão de obra e CIF. OP 22, matéria-prima, mão de obra e CIF. E no mês seguinte, continua a produção, né? E com essas OPs aqui, 21, 22, 23. E ele disse que os custos indiretos nesse mês aqui de outubro foi igual a isso aqui, 270 mil. Isso nós vimos em sala de aula. E ele quer saber a ordem de produção 21 e 23, que foram vendidas, né, produzidas e vendidas a esse montante aqui. E quer saber qual o lucro nessas duas OPs. Então, primeira coisa, quando nós falamos em ordem de produção, o que identifica os gastos são as OPs. Então, aqui nós temos OP 21, OP 21. Então, eu somo esse montante de gastos da OP 21 com a OP 21. Qual o gasto da OP 22? Aqui, nesse mês, ele gastou isso, mas já tinha isso aqui. Tá? Então, quando fala em ordem de produção, é como se nós vimos agora há pouco uma conta. Tá? Vou voltar aqui, retroceder um pouco aqui, uma conta contábil. Então, a conta contábil é isso aqui, ó. Toda vez que a empresa tem uma OP específica, OP, no caso que 01, eu vou quantificar os gastos que a empresa teve na OP 1. Então, ela teve gastos com fornecedores. O valor tal de fornecedores que eu consegui identificar quanto desse montante eu gastei na OP 1, quanto gastou na OP 2 e quanto gastou na OP 3. No nosso caso, só temos duas, né? Então, quanto gastou na OP 1 e na OP 2? De mão de obra. Quanto que foi gasto de mão de obra que beneficiou a OP1 e quanto beneficiou a OP2? Tá? Então, quando se fala em ordem de produção ou custeio por encomenda, ou seja, o custeio por encomenda é aquele que o contratante, no caso, o contratado, né? Aliás, o contratante, o cliente, o contratante, define, olha só, eu quero que você produza isso nessa quantidade, nessas características. Então, ele que determina a quantidade e tipo do produto, característica do produto. Então, a empresa produtora, só resta ela fazer o seguinte, ela pegar, como se fosse algumas sacolas, ela tem essas contas aqui, onde ela vai jogar todos os gastos da OP1, todos os gastos da OP2. Então, ela vai individualizar cada OP. Então, essa OP1, por exemplo, é produto mesa. OP2, produto cadeira. OP3, produto porta, qualquer coisa assim. Então, cada OP é uma encomenda específica. E para saber o gasto, tudo que foi para a OP1, eu jogo ali dentro. Tudo que foi da OP2, eu jogo ali dentro. E assim, sucessivamente. Tá? Então, OP, custo por
produção, é isso. E quando nós falamos em produção contínua, é quando a empresa, de forma continuamente, ela produz os seus produtos. Ela que determina o seu processo de produção, ela que determina a característica, ela que determina quanto vai produzir e como vai produzir a característica daquele item. E quando nós falamos em custeio por encomenda, quem define a característica do produto é o cliente. Ele quem diz, ó, eu quero produto em tais cores, em tais tamanhos, que atende à necessidade dele, do cliente. Então, se nós entendermos, cada OP, nesse caso aqui, é um produto ou um cliente. Tá? Então, para eu saber qual é o gasto que o minha OP1 teve, eu somo tudo que eu atribuí ao P1. Para saber da OP2, eu vou somar tudo que foi atribuído ao OP2. E daí por diante. Tá? Então, quando eu tenho um produto pronto, aí sim, eu vou creditar nas contas de OP que é ordem de produto em processo, em produção, em andamento, uma vez que eu queira dar baixa, ou seja, o produto já está pronto, eu posso entregar ao meu cliente. Aí eu vou creditar do lado de cá, né? E vou lançar numa outra conta estoque de produto acabado. Tá? Então, dessa forma, eu consigo quantificar o valor que a empresa tem. Tá? Então, quanto custou a produção? Eu somo isso aqui. OP2. No OP1, eu somo isso aqui. E é a mesma coisa naquele nosso material que nós estamos vendo ali. Tá? É a mesma situação. Deixa eu voltar lá. Vocês estão vendo a tela do... Sim. Então, é o que prova. aqui. Então, ele fala da indústria do bom. Ela fala a mesma coisa. Ela produz produto X, Y, e no primeiro mês de atividade recebia encomenda para produzir os referidos produtos. E ela fala, ela teve um gasto de produção e tem as ordens de produção. Número do OP e o produto específico. Ele quer saber isso aqui, ó. Ele teve esse CIF, que são rateados para o produto pelo valor de mão de obra direta. Isso nós também vimos na sala de aula. Como é que eu divido o valor de um gasto em relação à mão de obra direta? Produto A tem 30 por 30. Produto B tem 20. Produto C tem 50. Eu vejo a proporção em relação aos gastos de cada um e distribuo os 60 mil. Então, isso aqui nós falamos em rateio de custos indireto à produção. Isso é um tópico que nós vimos também em sala de aula. E o outro, aqui ele está misturando duas situações. Então, primeiro ponto para eu saber o custo de produção, eu tenho que dividir esse valor e atribuir desses 60 mil quanto vem para o produto X, quanto vai para Y e quanto vai para Z. Como é que eu determino isso aqui? Proporcional ao valor de mão de obra direta. Qual o valor de mão de obra direta do produto X? Eu tenho aqui. Qual o valor da mão de obra de produto Y? Eu tenho aqui. Aqui, ó, tá vendo? Identificando os produtos. OP1, 2, 3. Tá? Tranquilo? Então, um passo é isso aqui. E o outro passo eu vou somar os valores e em função das ordens de produção. E ele quer saber qual o custo unitário de cada produto X, Y, Z, considerando exclusivamente as informações acima, desprezando-se desse qualquer imposto. Ou seja, aqui não estamos preocupados com tributos. Só nos custos que estão aqui dentro. Os valores de custos estão aqui dentro. Tá? E eu vou utilizar essa informação combinada com isso aqui, a quantidade, para saber o valor de uma unidade. Então, se nós pararmos para pensar, a única novidade em relação à questão anterior é isso aqui. Tá? Professor, Diga. entendi a parte dos 60 mil. Não rateio, entendeu? é divisão? Rateio, divisão, alocação, distribuição, é tudo a mesma coisa. Quanto dos... Tá. Temos, ali está claro, olha, a empresa gastou 60 mil de custo indireto, não temos dúvida disso. Quanto desse valor beneficiou X, quanto beneficiou Y e quanto beneficiou Z?
É o que nós vamos fazer. Nós temos que distribuir, temos que alocar esse valor aos 3 produtos. Quanto desse valor, até aqui em sala de aula, normalmente quando a gente começa esse assunto, o que a gente fala? Olha, são 3 produtos, como é que eu posso dividir? Eu vou dividir 20 para cada um, 20 mil para cada um. Eu posso? Posso. Alguém fala assim, não, eu vou dividir proporcional à quantidade. Então, vimos que o OP1 foram 200 mil unidades, OP2, 300 e OP3, 88. Eu somaria todas as unidades produzidas e faria um cálculo proporcional ao volume de produção. Evidentemente, aquele item que produziu mais, consome mais. Os 200 mil unidades, ele tem, aqui vou fazer uma rápida conta aqui, 200 mil unidades dividido por, vai dar 388, ele teria 51%. Então, eu pegaria 51% disso aqui, caso o critério adotado fosse da quantidade produzida, aquele simples divisão, que está no nosso material, está dessa forma. Só que ele pede o seguinte, olha só, vamos fazer em função do valor de mão de obra direta. Tá? Isso aqui também vimos em sala de aula recentemente. Foi antes desse nosso afastamento. Tá? Então, isso aqui é para dividir isso aqui e juntar nesse pacote aqui dentro. Tá? Tranquilo? Então, Tranquilo. e sei que aqui, ó, compra de matéria-prima a crédito. Quanto de matéria-prima usou isso aqui? Tá? Então, observem, aqui, embora eu tenha comprado 46 mil, eu só usei isso aqui. Se eu só usei isso, qual é o valor do meu custo? 46 ou 40? Tá? Então, vocês têm que observar essa questão. Então, isso resolve a questão 3. Tranquilo, gente? Veja que ela... No caso da mão de obra, seria ali aqueles 50 mil seria a soma do 15, o 30 e o 5? Isso. Tá? Então, 30 mais 15, 45 mais 5, 50. 16, 29, 40. Então, esse... Então, o que fica do lado direito é o somatório, né? Exatamente, somatório. Tá? Então, vejam que aqui a diferença... eu não vou somar isso com isso aqui, porque isso aqui foi o que ele comprou. Isso aqui foi o que ele usou. Tá? Então, temos que observar isso aí. Tá? Feito isso, essa questão está resolvida. Tá? Liara, como é que estamos aí? Bom, vamos lá. Aqui... Oi, professor. Oi, diga. Oi, não estou conseguindo fazer as questões. Fica uma dúvida ontem, mas o senhor me esclareceu. Estou conseguindo, estou evoluindo. Ótimo, excelente. Ai, não. Gente, mais alguém? Como é que estão os demais aí? Vamos ver aqui a quarta. Diga. Só me tira uma dúvida. Eu posso mandar por fotos os cálculos? Olha, se puder, se não tiver outra forma, digitalizar por foto. Digitalizar, eu consigo digitalizar. Posso mandar? Sem problema. Tá bom. Aí a questão 5, eu vou te mandar o texto no corpo do e-mail e te mando as fotos dos cálculos, tá bom? Da 1, 2, 3, 4. É que eu preciso escaneado. Pode, professor? Pode. Eu preciso do cálculo das questões, tá? Como claro, tá bom. Tá ok. Tá? A questão 4, ela foi dada para vocês. Tá? Então, ela não vou nem fazer comentário sobre equivalência de produção. Aquele tópico que nós falamos, que tem aquele ilustração de uma lâmpada, das camisas. Tá? Então, o que eu posso lembrar a vocês, que quando nós abordamos esse tópico de equivalência de produção, é quando a empresa começa a produzir em um determinado período e não consegue finalizar a produção ao término daquele período. Então, se pensarmos, ela começou a produzir em janeiro, chegou em dezembro, ela não conseguiu produzir tudo o que precisava. Ela precisa contabilizar no seu estoque aquele valor. Como que ela vai contabilizar um gasto se ela não tem um produto pronto? Ele está incompleto, está inacabado, está em processamento, em produção. Então, dessa maneira, nós temos que identificar um valor para que possamos mensurar o nosso estoque que está em
processamento. E a técnica de equivalência de produção vai permitir que a gente consiga chegar a esse montante da produção acabada e produção em elaboração. Tá? E no item, na questão 5, eu peço que vocês coloquem no mínimo 15 linhas, mas vocês não precisam contar 15 linhas certinho. Tá? Esse tema, eu já trabalho com ele há bastante tempo, e essa matéria eu assisti um dia nesse programa, tá? E eu achei ele de extrema importância. Por que razão? Eu gosto de trabalhar com algumas circunstâncias, alguns textos, algum cenário reais. Por que razão? Quando nós trabalhamos somente na parte teórica, a teoria, ela às vezes não permite que a gente consiga identificar no mundo real, digamos assim, no mundo corporativo, se aquilo é aplicável, se dá para se aplicar, e a gente fala um montão de coisa. Será que isso é verdade? Será que isso é só teoria? Será que funciona na prática? Então, quando nós abordamos a questão do custo de produção, ele tem uma de extrema relevância. Porque nesse tema aqui, nessa matéria, vocês vão observar, no finalzinho da questão, eles falam um determinado assunto. Tá? Por que razão? Ele fala que, aí que está o segredo, a gente com tantos sabores consegue atingir vários públicos e tal, e ele fala da questão da sazonalidade. Tá? O que é sazonalidade? É um produto que ele tem uma grande concentração de vendas numa época do ano, no verão, no caso sorvete, mas durante 4 meses do ano, a empresa não consegue fechar as contas. Em função de quê? Dos custos fixos. Nós vimos que ela tem gasto alto com custos variáveis. E o custo fixo é 1. Se ela nada produz, o custo fixo está lá linear, paradinho, do mesmo jeito. Tá? Então, o custo fixo, ele além de ser um problema para as empresas, para fim de apuração de custo de produção, ele tem outro problema, que ele, se não tem produção, a empresa tem que arcar com aquele gasto, ela tem que pagar do mesmo jeito. Então, dessa forma, ele é um problema. Tá? Então, eu pediria que vocês falassem, sejam generosos com o que vocês vão falar, a percepção de vocês em relação aos custos, o que são custos fixos, o que são custos variáveis, e essa importância de conhecer essa informação frente à mudança de nível de atividade, como é que vocês veem isso importante para qualquer que seja a atividade. Tá? Então, preciso da palavra de vocês, com a percepção de vocês, como vocês veem aquilo ali. E esse exemplo é um dos milhares de exemplos que tem por aí. Tá? Então, se vocês acharem um outro exemplo, quiserem até ilustrar, seria legal. Mas desde que eu receba a percepção de vocês, de cada um de vocês sobre o tema. Tá? Eu entrei mais no viés entrando na questão já que é sorveteria, né? Entrei mais no viés de conhecer esse comportamento, como conhecer o comportamento do consumidor, né, em geral. Não seria isso? Isso, então. Aí, se você imaginar, você é um empreendedor. O que você faria numa situação dessa? Aí você tem um problema de baixa estação, baixa procura. O que o empreendedor faz? Ele, numa situação de baixa procura, o nosso empresariado brasileiro, via de regra, ele pensa em cortar custos. E cortar custos. O empreendedor, o que é? Mandar funcionário embora. Ele manda o funcionário embora, porque tem pouca venda, ele não se planejou, não se preparou com isso. Tá? Se ele não se preparou para esse cenário, ele vai ter dificuldade. Tá? Então, por essa razão que o planejamento é importante, é relevante para qualquer atividade. Tá? Que, no caso, venda de cerveja, venda de refrigerante, venda de sorvete, tem uma explosão no verão e no inverno nada se vende. Quem vende o ar-condicionado? No verão estoura a venda de ar-condicionado, né? Geladeiras, ventiladores. No inverno nada se vende. E a empresa fecha. Então, quem fabrica cerveja, sorvete, refrigerante, ar-condicionado, ventilador, geladeira, eles vão ter um gasto linear durante todo o ano. O custo fixo está lá. Mas ele vai vender pouco.
que ele faz? Isso é importante para a empresa, para vocês, na condição de gestores, conhecer esse comportamento do custo? Que comportamento é esse? Fixo e variável. Como é que eles se comportam? Se isso acontece, isso é importante eu conhecer para eu manter a minha atividade em pleno funcionamento. E eu quero manter em pleno funcionamento com lucro. Eu quero ganhar, eu não quero perder. Então, digamos que 4 meses ela tem alta lucratividade, 8 meses no inverno, supondo que fosse 8 meses de frio, não venderia nada. 8 meses eu tenho prejuízo direto, só tenho lucro nos 4 meses. Não pode ser desse jeito. Então, esse conhecimento prévio, que é importante que o gestor conheça, então peço que vocês se posicionem como se fosse o gestor dessa sorveteria ou de outra empresa que tenha questão de sazonalidade, que é mais interessante, né, para a gente poder trabalhar com essa informação, e que vocês me passem como que vocês veriam isso como importante e como poderiam usar isso a favor de vocês, para a manutenção da atividade e manutenção da lucratividade da empresa ainda. Tá? Então, essa quinta questão, para mim, é a mais importante, que vocês vão dizer, eu vou conhecer o que vocês estão entendendo do assunto. As outras também, muito embora as outras vezes, em um determinado momento, possa ter muita questão mecânica, tal. Essa não, essa, além de tudo, de conhecer, eu vou ter que traduzir em palavras essa situação todinha, tá? Então, por isso que eu reputo como uma das mais importantes dessa nossa atividade aí. E eu sugiro que, através desse link, assistam a matéria, tá? Ela é rapidinha, curtinha, tá? Bota no YouTube, coloca esse link, vocês vão ver, é muito legal, tá? Facílimo de recepção e vai ajudá-los nessa questão aí. Tá legal, gente? Tá ok, professor. E continuando, eu preciso dar, há uma necessidade da coordenação, da instituição, há uma cobrança à coordenação de que dessa comprovação das atividades, né, da frequência, né, online. E eu sei que ele também sabe, a nossa coordenação também sabe que há uma demanda grande, né, para vocês, e até essa demanda, acreditem, ela está dos dois lados. Vocês perceberam, né? Eu não me importo eu estou preso em casa mesmo, igual vocês estão. Então, às vezes, eu recebo alguma demanda. Ontem, alguém, quase meia-noite, estava falando comigo, 11 e pouco da noite e tal. Então, eu não... Estou aqui, estou disponível mesmo, tá? Então, só que essa necessidade, a instituição precisa que vocês comprovem essa assiduidade através dessa resenha. E a resenha, eu tenho observado, em várias que eu tenho recebido, elas têm como finalidade principal, na verdade, ela tinha um objetivo que era definir a frequência. Na verdade, ela está tendo outra finalidade, de o aluno, ao elaborá-la, demonstrar que conheceu. E cada resenha fantástica eu tenho recebido, tá? E ela só faz com que quando vocês se dedicar esse tempinho para escrevê-la, para prepará-la, vocês estão reforçando o que vocês viram. Isso só tem a ganhar realmente. Ela é muito interessante. Vocês, de fato, façam essa resenha, que todos só temos a ganhar realmente, tá? Então, não é nada assim, coisa descabida. Pelo contrário, é uma necessidade mesmo, tá? E ela, a meu ver, está tendo uma outra aplicação, que é o reforço do conhecimento de vocês sobre um tema abordado durante os nossos encontros. Tá? Professor, Oi, diga. eu tenho enviado a resenha a cada semana, né? A cada aula assistida. Posso continuar assim, enviar de hoje em seguida? Ou o senhor também quer que, na hora do envio da prova, também anexe todas as resenhas dessas aulas? Não, pode mandar, porque eu tenho havido uma demanda por parte da coordenação e eu tenho avisado a eles sempre dessa situação. Eu fiz uma... Não, eu entendi, mas o senhor está aguardando as que já estão sendo enviadas? Ou... então tá bom. Não, está tudo guardadinho. Para mim são documentos, tá?
Eu também estou com uma dúvida, porque o que acontece? Como os outros professores eles estão pedindo mais um resumo, né? Até pelo Word mesmo da matéria, o que eles estão costumando fazer, na verdade, é um resumo único, né? E eu queria saber com o senhor se teria algum problema de fazer um resumo inteiro da matéria e mandar de uma vez, entendeu? Que nem eu fiz da última vez. Eu enviei para o senhor um inteiro. Ou tem que fazer necessariamente de aula por aula, tudo por escrito? Esse eu acho que acaba sendo mais fácil, porque, por exemplo, hoje falamos sobre alguns tópicos da nossa disciplina. Então, é a coisa mais sucinta. Então, é mais fácil, o tempo que você vai dedicar para aquilo ali é um tempo menor e você pode fazer a coisa assim, mais resumida. Tá? Então, essa resenha é um resumo sobre o que nós falamos hoje, a cada encontro. Então, se você puder dedicar um tempo após esses encontros e escrever, ainda está na mente, está no nosso vídeo, tal, que a gente costuma gravar e disponibilizar para vocês. Então, fica mais fácil você pegar de todo o tempo que o que ele quer é especificar por encontro. Tá? Se você pegar de todo o semestre, ele perdeu sentido. Tá? Então, se você fizer por dia de atividade, é o mais adequado. Tá? E acaba sendo mais fácil ter um trabalho... Mas não pode ser nem por Word, professor, porque Pode, também não. é muita matéria para resumir, né? Não. Por Word, tranquilamente. Eu quero fazer manuscrito. Fazer manuscrito, digitaliza, manda. Sem problema, tá ótimo. Tá? Até porque tinham comentado que tinha que ser por escrito, aí iria ser muito complicado, porque todas as matérias também, né, professor, ainda tem mais o estudo, né, dirigido. Não, por essa razão que eu entendo que seja mais fácil você pegar por dia de encontro, você faz lá aquele resumo, tá? E encaminha. Em função daquele dia X, eu tenho isso aqui, do dia Y, eu tenho isso aqui. Aí vai ser um volume menor. O conteúdo vai ser menor. Tá? Se eu pegar de todo o período, perdeu sentido, uma vez que ele queira o que foi pré-determinado, é que a gente consiga especificar os encontros, os documentos, e são documentos, por dia de atividade. Tá? Uma vez que eu não tenho... Professor, Oi, fala. eu tenho umas dúvidas também. Sobre o trabalho, então, sobre essas resenhas, eu posso enviar tudo pelo Word, certo? Sim, com certeza. E terminando esse trabalho, que vai ser a nossa avaliação, é para encaminhar para o seu e-mail ou pelo portal, que tem uma parte lá que está escrito como resposta? Olha, Tem que o de fazer alguma coisa vocês... ou não? O de vocês eu consegui colocar lá no portal em atividade. O da outra turma eu não consegui colocar. Então, nesse caso, se lá tem como devolver lá, manda por lá, por favor. Tá? Podem mandar por lá, pelo portal. Eu nunca acessei aquele espaço, mas tem um campo lá, resposta. Eu não sei se tem como mandar, entendeu? Eu acredito que tenha. Tá? Da mesma forma que eu consegui mandar para vocês, eu acredito que tenha como eu receber isso de volta. Em último caso, se não tiver essa possibilidade, aí mandaria por e-mail. Tá? Mas, Melhor, então, enviar os 2 meios, né? Via das dúvidas, né? Isso. Tá? Então, beleza. Gente, faltando aqui 4 minutinhos para terminar a sessão. Em relação ao trabalho, eu acho que nós esgotamos todos o que eu gostaria de falar com vocês, tá? E para a semana que vem já vamos começar a abordar um outro assunto, já para a próxima avaliação, vamos começar a falar da próxima semana, da próxima avaliação, os próximos tópicos, tá? Em relação ao que nós vimos até hoje. Assim que acabar essa sessão, se der tempo, eu vou abrir aqui novamente e tem alguns exercícios, não sei se valeria a pena a gente tentar fazê-los. Como é que nós estamos aí em relação ao que nós vimos até então? Uma vez que a gente não vamos parar com isso aqui. Esses assuntos, evidentemente, eles continuarão até o final do semestre. Tá? Nós vamos falar, se vocês observarem no primeiro material, eu costumo colocar lá o nosso plano de aulas até o final do ano, e ali tem os tópicos que serão abordados daí para frente. Vamos falar de apuração de custo de produção, vamos falar em outros itens, cálculo de folha de pagamento, e tudo isso tem a ver, vamos dar continuidade que nós estamos vendo até hoje. Tá? Então,
o que nós estamos vendo aqui, vamos na prática, vamos continuar usando até o final do nosso semestre. O conteúdo que nós estamos trabalhando, ele não para. Ele vai continuar vindo. Tá? Só que através de outros módulos, tá? Outros tópicos que nós abordaremos. Mas ainda assim vamos levar em conta que é custo, fixo, variável, direto, indireto, despesa, receita. Vamos continuar vendo do mesmo jeito. Tá? Gente, algum comentário em relação ao que nós vimos? Temos alguma dúvida ainda? Professor, eu vou tentar aqui então. O senhor me elucidou bastante, mas qualquer coisa, já que o senhor falou, eu entro em contato então com o senhor por fora da aula. Tá ok. Eu vou... Daqui a pouquinho vai encerrar aqui essa sessão. Aí quando voltar já vai estar quase na hora de terminar o nosso encontro. Mas assim eu volto aqui, tá? E vocês vejam isso, qualquer dúvida que tenham em relação ao nosso... Professor, diga. as resenhas é para fazer vídeos, né? Pela aula. Isso. Não, pode fazer ou pelos vídeos ou então pelos tópicos que nós abordarmos naqueles dias. Tá? Por exemplo, hoje nós estamos falando sobre essa atividade, mas nós estamos falando sobre vários itens que compõem que permitem que a gente possa executar essa atividade. Então, nessa resenha, vocês falariam do que foi abordado, tal. Eu estava com dúvida nisso. Tá? Mas tranquilo agora? Obrigado. Hein? Valeu. Tranquilo. Estava com dúvida nisso. Então tá. Gerson, como é que estão ontem também? Eu perdi algumas aulas, porque eu chego... Pedro, tá baixo aí seu áudio. Hein, Gerson, tranquilo agora? Está com quadro reduzido, pede muito para a gente fazer hora extra. Aí, Professor? Oi, diga. O senhor vai disponibilizar essa folha com esse exercício aí? Não, esse já está. Esse aqui, que está aqui na tela agora? Isso. Já está lá no portal. Eu posso até mandar. Está no portal? Mas já está lá no portal. Já está. Então tá. Mais de uma semana. Agora, se você não pegou ele ainda, ocorre que hoje são 13. E o prazo estipulado pela instituição foi dia 17. Vai entregar essa prova, né? Isso. Isso aqui vai substituir a nossa primeira avaliação. Tá? Então tem até o dia 17, né? Mas se não me engano, alguém já colocou no grupo. Alguém já colocou um dia desse aí no grupo. Alguém perguntou, não tinha. Tá no grupo já. Já não está no grupo? Acho que foi o Lucas que colocou, não é isso? Acho que foi. Fui eu e mais uma menina, eu acho. Isso, então. Aí, se